Obrigado, pastor Cláudio, o convite, a confiança, e eu trago um afetuoso abraço da minha família, em especial da minha esposa, que não pode estar comigo aqui hoje, porque tem compromisso na igreja, e ela sempre me acompanha, mas hoje tem compromisso na igreja, e eu sei disso. E também um abraço da nossa igreja, porque eu falei para a igreja que o pastor Cláudio completou agora 20 anos nessa igreja. Eu sou testemunha da chegada dele ainda. E ele está lá atrás, perto do pastor Cláudio, né, que a gente chama de Claudão, é isso? Meu óculos não está muito bom, mas dá para conhecer. E aí, meus irmãos, aproveito também para parabenizar os irmãos pelo pastor que tem, por esses 20 anos, e parabenizar os diáconos por esses 51, é isso? Dizem que 51 é uma boa ideia. É isso, irmãos? Eu acho que boa ideia é 51. O pastor Cláudio falou de etapas. 51 é uma etapa, 52, 53, 70, 71, 72. Para mim tudo é boa etapa. Eu não tenho compromisso assim de complexo com nada. E quero convidar os irmãos, então, trago um abraço para os diáconos da nossa associação também, os represento, para abrirmos nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 7. Os irmãos já estudaram esse texto bastante, né? E hoje nós vamos colocar mais uma parte de ideias desse texto na nossa mente, tá bom assim, meus irmãos? Atos 6, de 1 a 7. Atos 6, de 1 a 7. Os irmãos acompanhem. Opa, à medida que os irmãos forem abrindo, já que alguns estão ficando em pé, eu aguardo. Quando todos estiverem em pé, é a hora de lermos. E se os irmãos quiserem ler em uníssono, todos juntos, vamos fazer isso. É muito gostoso. Vamos ler aqui então, todos juntos? Todos juntos. E naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: quando Deus está na direção. Você poderia repetir isso? Quando Deus está na direção. É possível que Deus não esteja na direção em algum momento? Bom, você vai ter dificuldade de responder essa pergunta. Eu sei que vai ter dificuldade. Você vai ficar temeroso de imaginar que alguma vez a coisa saia do controle de Deus. E não sai, é verdade. Mas nem sempre... Obrigado, meu jovem, futuro diácono, hein? Fazendo a função do diácono. Obrigado. Nem sempre nós colocamos Deus na direção. Olhemos para esse texto, meus irmãos, e ele foi escrito por um jovem médico de muito respeito naquela época, amigo de um oficial superior do Império Romano, que era Saulo, e ele resolve acompanhar Saulo, e ele faz uma pesquisa,
E ele usa diversas fontes e escreve o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, uma espécie de bibliografia de Jesus, e ele emenda falando do início da igreja. E esse texto, meus irmãos, é início da igreja. O início da igreja se dá com a ascensão de Jesus, com a escolha de Matias para o lugar de Judas, se dá com o derramamento do Espírito, promessa de Deus feita por Joel, e depois nós vamos para aquele momento em que Pedro prega um único sermão e mais de 3.000 homens se convertem, mulheres, crianças e idosos, cabeça branca como eu, não eram contados, irmãos. E aí vamos para aqueles outros casos lá de pregação e chegamos aonde? Ananias e Safira. Triste história. E o capítulo 6, então, vai nos mostrar que, eu vou usar um termo pesado, que algumas coisas erradas e pecaminosas estavam entrando na igreja. Corrupção. Os judeus eram estritamente patriotas, e eles faziam acepção de pessoas. E naquela época, dentro da igreja, como Jesus veio do judaísmo, e aqui diz que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, estavam aceitando Jesus, os irmãos leram isso, olha lá, as três últimas, né? Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Essa turma falava o hebraico, embora a língua oficial naquela época fosse a helena, ou seja, o grego comum, também chamado de grego koiné. Isso, obrigado, meu irmão, isso também tinha influência. As viúvas que eram de língua hebraica, que sabiam falar bem o hebraico, eram bem servidas. As outras não. Isso era acepção de pessoas. Isso era algo triste. Fazer acepção de pessoas entre quem é melhor e quem é pior, quem recebe, quem não recebe, no seio da igreja, isso é crime diante de Deus. Pastor, não é pecado não? Não, vai além do pecado. Porque tudo que a legislação humana tem por crime, que é acepção de pessoas, no céu isso é pecado. E é pecado terrível. Irmãos, fazer acepção de pessoas. Conta-se que o presidente Washington, Estados Unidos, era um homem temente a Deus. E a igreja onde ele fora membro, e ele como presidente assistiu o culto, resolveram os irmãos deixar uma cadeira no meio do banco, no meio da congregação, num dos bancos, fecharam e fizeram uma espécie de poltrona para ele. Mas era uma poltrona mais larga, afinal de contas era o presidente da América. E dominicalmente, quando ele estava de folga, ele ia para onde? Assistir o culto. E a igreja, por ter o presidente, ela fazia o quê? Ficava lotada. Um dia, um senhorzinho, não muito bem vestido, ele entrou lá atrás, ele veio olhando todos os lugares, ninguém encolheu a perna, ninguém fez nada, e ele passou e veio para frente. E não havia lugar e ele voltou. Quando passou perto do presidente, o presidente pegou ele e puxou, sentou do lado dele e botou a mão em cima. Irmãos, o presidente não fez acepção de pessoas, o presidente americano. Irmãos, quando nós somos crentes, isso não pode acontecer. Quero contar uma história, e é real. Disse que o pastor, numa certa igreja, vivia conversando com um advogado. A necessidade dele aceitar Jesus. E conversava, e esse advogado, um homem muito culto, ele sempre usava uns termos difíceis para sair fora da palavra do Senhor, como se no céu houvesse jurisprudência, houvesse transitado em julgado, e ele sempre usava os termos dele. Mas um domingo ele veio para a igreja, e naquele domingo o pastor procurou usar uns termos assim especiais para dar o troco, a altura. Mas na igreja tinha um maluquinho. Aqui não tem, né? Lá em Boas Novas tem. E quando estava na hora do apelo, o maluquinho chegou no ouvido daquele advogado, meus irmãos, e ninguém sabe o que ele falou. Mas ele, falou. E o pastor ficou com uma dor no coração. Meu Deus, está estragando tudo. Esse camarada não tem jeito. Quando acabou o culto, o advogado, e o maluquinho também.
E aquela semana nenhum dos dois apareceram. Quando foi no domingo seguinte, o advogado apareceu, o maluquinho também, ficou lá atrás. Na hora do apelo, o maluquinho correu lá e pegou ele pelo braço, trouxe o advogado lá na frente. O pastor empolgado perguntou, bem empolgado, qual foi a parte da mensagem, doutor, que ele tocou hoje? Ele disse, nenhuma. É que no domingo passado, esse nosso irmão aqui, ele chegou para mim, no meu ouvido, na hora do apelo, e falou assim, cara, tu tá ferrado. Ou tu aceita Jesus, ou tu vai queimar no inferno. Pastor, eu tive uma semana horrível. Eu não consegui ter paz. Sabe a conclusão que a gente chega? Nós precisamos de maluquinhos assim na igreja. Precisamos ou não precisamos? Que vá no ouvido e fale algumas coisas. Por isso, irmãos, quando nós queremos fazer acepção, e aquele ali é o maluquinho da igreja, cuidado. Às vezes ele faz obras que põe o diabo para correr. Entendeu, irmãos? Ele pisa em cima e as pessoas vêm a Cristo. E é por isso que não podemos fazer acepção. Ninguém é inútil para o reino de Deus. O Senhor não desistiu de você e cada um de nós recebe uma tarefa. Olha só, nós vamos prejudicar esse que a gente chamava de maluquinho. Já imaginou ele chegar no céu com um homem tão difícil de se converter? Tem alguns que são difíceis, mas ele falou a palavra que ele precisava ouvir naquele momento. Por isso, meus irmãos, existem realmente momentos em que Deus não está na direção. E naquele momento Deus não estava na direção daquela distribuição de alimentos, porque havia coisas erradas. Alguém lembra? É exigência minha demais, né? Alguém lembra de uns produtos que há muitos anos atrás vinha da América, vinha duas mãos assim, vinha umas caixas de leite, vinha umas manteiga. Alguém aqui lembra disso? Não é do tempo de vocês, mas mandavam. E já que ninguém lembra, eu vou ficar quieto. Aquela manteiga era para ser distribuída, meus irmãos, entre os necessitados da igreja. E uma vez eu peguei uma turma no Fragante, fritando bolinho de chuva na manteiga. Agora eu vou perguntar, alguém já comeu bolinho de chuva frito na manteiga? Até na banha é gostoso, quanto mais na manteiga. É ou não é? Na manteiga é melhor ainda. Irmão, lá no norte, eu não sou nortista, eu sou gaúcho, pastor de vocês sabem, se faz até macarrão na manteiga. Aqui no Rio também, e é uma delícia. Mas não era para fazer, porque aquele macarrão não era para fazer bolinho, aquele macarrão era para ser distribuído entre as famílias que eram cadastradas como famílias necessitadas. Por isso, meus irmãos, há momentos em que nós vacilamos, e aí deixamos Deus fora da direção do que deve ser. Por isso, meus irmãos, olhando para essa experiência negativa de judeus, de helenitas, o que vamos pensar hoje? Às vezes fazemos falhas no atendimento, mas temos que fugir de desprezar alguém, de deixar alguém no esquecimento, como as helenitas ficaram. Essas falhas resultam em murmurações. Na linguagem do Novo Testamento, na linguagem de hoje, que está aqui, desculpa repetir isso, aparece de forma diferente. Mas na Bíblia que eu tenho aparece murmuração, dizendo que elas estavam murmurando. Irmãos, murmuração entre o povo de Deus, quem lê a saída lá, o Êxodo, e vê a vida de Israel, é pavorosa diante de Deus. Mas aquilo ali era uma espécie de clamor pela injustiça que estava sendo cometida. Por isso, meus irmãos, eu quero fazer algumas afirmações. Quando Deus está na direção, olhem para o texto, Ele chama trabalhadores. Vamos olhar para esse texto, meus irmãos, olha o que ele diz nesses textos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, dentre vós. Deus manda escolher dentre o rebanho aqueles que vão trabalhar, não só como oficiais diáconos, mas em todas as áreas da igreja. Quando Deus quer levantar um pastor, Deus não vai lá na praça chamar um da praça, não vai no baile funk, Ele não vai no Maracanã no jogo. Isso é coisa de igreja.
Sabe por quê? Igreja é a assembleia do salvo, é a reunião dos santos. Nós costumamos dizer que igreja é um grupo de pessoas salvas, remidas, lavadas no sangue de Cristo, biblicamente batizadas, que se reúnem para adorar a Deus, adoram, pregando a palavra, discipulando e praticando ação social. Não podemos falhar em nenhum desses quesitos, mas sabendo que Deus vai chamar pessoas daqui, e pode ser você que será chamado amanhã depois. Pode deixar, meus irmãos, eu sou assim mesmo. Olha só, pode ser que seja um de vocês que Deus vai chamar, e aí? Precisamos estar preparados. Deus chama no meio do seu povo. Eu, por experiência, quero falar para os irmãos que há uns 3 anos atrás eu realizei um casamento na igreja. E eu chamei o noivo e disse: não casa, vai dar errado. Chamei a noiva e falei: olha, você corre perigo, não casa. Chamei a mãe da noiva, não casa, mas ela estava mais desesperada para casar a filha do que a filha para casar. E eu falei: você conhece a história dele, mas eu vou dar uma chance para ele. Não dê chance! Não se dá chance para o inimigo, meus irmãos. Primeiro se corrige, se arrepende, muda de vida, depois tem chance. Casou, 11 meses depois, pastor, o casamento acabou. Aí eu falei: mas eu não disse que ia acabar? Não torci para acabar, mas eu avisei. Por isso, meus irmãos, a Bíblia tem nos avisado que nós não podemos dar chance para o erro. Quando o pastor falar, é para falar. Agora há pouco perguntaram para os visitantes ficar em pé, não foi? E eu permaneci em pé. Eu era para ter sentado. Alguém pode me informar por quê? Na denominação batista, desculpe, viu, meus irmãos, obrigado. Mas na denominação batista, pastor é para todas as igrejas. Eu não sou o pastor aqui, mas pastor é para as igrejas, diácono é para a igreja local. É isso, pastor Cláudio? O diácono é local e os pastores são para as igrejas. Então eu não preciso ficar em pé como visitante, sou para todas as igrejas. Muitos aqui me conhecem, mas, meus irmãos, não podemos perder de vista que Deus escolhe no meio do seu povo para as funções da sua igreja. E ele coloca altas exigências quando faz escolha. Não é qualquer um, meus irmãos. Ele diz assim: homens cheios de fé, homens cheios de sabedoria. Irmãos, homens cheios do Espírito Santo. Esse cheio de fé, irmãos, quer dizer homens de boa reputação, homens e mulheres de boa reputação. O que significa isso, irmãos? Pessoas não briguentas, não dissolutas, pessoas, meus irmãos, em quem o Espírito Santo de Deus já fez uma grande obra, para que possam ser para a igreja, o quê? Motivo, olha só, meus irmãos, de honra. Aliás, quando nós olhamos 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, vai dizer que aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si mesmo muita honra e intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Isso é recompensa, serão honrados. Sabe por quê? O Deus que chama, Ele honra vocês, mulheres e homens de Deus, para servir a igreja. E não há outra palavra, é para servir a igreja. Mas, meus irmãos, esse mesmo nosso Deus, quando Ele está na direção da igreja, Ele estabelece os ministérios. Esses 7 foram chamados, no versículo 13, no versículo 3, foram chamados para serem diáconos. Mas naquele momento, os pastores que estavam conduzindo, que eram os apóstolos, irmãos, o que eles fazem? Ali Deus já estabelece ministério. Nós vamos nos dedicar ao ministério da oração, que é a intercessão pelo povo, e vamos nos dedicar à pregação da palavra. Oficialmente o ministério da palavra nasce aonde? Nasce ali. Ministério da palavra junto com o ministério diaconal. E uma igreja, para ser completa, tem que ter pastores e tem que ter diáconos. Mas diácono não é empoderamento, e nem pastores. Todos nós somos o quê? Servos. E é preciso não tirar isso da cabeça, meus irmãos. E chama o serviço dos diáconos de importante negócio. Deus então estabelece os ministérios e pessoas para nele
trabalharem. Irmãos, a oração, meus irmãos, seja no templo, seja em casa, ela é pessoal e o ensino da palavra precisa estar ali. Pastores para pregar, discipular, liderar e tudo fazer segundo a vontade de Deus, tendo Deus na direção. Amém? É isso que os irmãos concordam com a palavra? A palavra não sou eu que estou falando, ela está onde? Na Bíblia. Mas, meus irmãos, a igreja naquele momento vivia uma murmuração, vivia um momento de dificuldade nos relacionamentos. Gregos e judaicos, né, judeus, não estavam, mulheres e homens, não se olhavam com muita alegria, ou eu quero dizer, estou sendo bondoso, se olhavam com aspereza. Mas essa palavra, a Bíblia vai dizer assim, olha só no versículo 5, deixa eu ler o versículo 5 desse texto que nós lemos. Ela vai dizer assim: e este parecer contentou a multidão. Irmãos, quando Deus está na direção, Ele manda uma resposta que traz contentamento, restabelece a paz e acaba com a discórdia. Você crê nisso? Sabe por quê? Porque o nosso Cristo, Ele é o príncipe da paz. Irmão, vou repetir de novo. Ele é o príncipe da... Então tem que haver paz na igreja. Os diáconos foram eleitos para acabar com a murmuração e haver paz. Olha o que pesa sobre os irmãos. São como que bombeiros dos relacionamentos, dos desgostosos, dos brigões. Tem? Tem. Ou é só lá em Boas Novas que tem? Agora eu fiquei confuso. De repente não tem aqui, pastor. Mas se vier a ter um dia, já sabe que o caminho é esse. Cobra dos diáconos, porque eles são preparados para isso. O parecer agradou porque veio de Deus. Deus estava na direção. E aí ele em seguida vai eleger e a paz acaba com a oposição no seio da igreja. Restabelece. Mas ainda, meus irmãos, no versículo 7, que eu frisei no início, vai dizer que a palavra crescia e que o número de discípulos também, e que os sacerdotes, o grande número de sacerdotes judeus obedeciam à fé. Dá a impressão que a gente está falando só uma coisa histórica. Mas deixa eu falar, os irmãos já ouviram falar dos fariseus. Fariseus eram aqueles que gostavam, assim, de... A linguagem comum de hoje, de aparecer, oravam em pé, exaltavam a si mesmo, gostavam de serem aplaudidos, mas tinha uma coisa, eles têm duas coisas de bom. Foi por causa deles que nós tivemos as sinagogas, para ensino da palavra. A sinagoga nasceu por causa deles, quando não tinham mais templo. Irmãos, eles estudaram a palavra, mas eles também acreditavam na ressurreição dos mortos. Porém, quando nós vamos para os saduceus, da linhagem dos saduceus era a maioria dos sacerdotes. Obrigado, minha irmã. A maioria dos sacerdotes era saduceus. E eles não acreditavam na ressurreição. Os sacerdotes de Jerusalém, da religião em que Jesus nasceu, em que Moisés ajudou a construir, não acreditavam na ressurreição dos mortos, irmãos. Por isso que um saduceu contou para Jesus aquela história do homem que morreu e não deixou filhos, e tinha 5 irmãos. O segundo casou com uma mulher, morreu, não deixou filhos. Morreram todos, não deixaram filho, e ela foi esposa de todos. Na sua ressurreição dos mortos, de quem ela vai ser mulher? E Jesus disse que seremos iguais os anjos de Deus. Não casaremos, não nos daremos em casamento. Olha só, meus irmãos, e que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, é o Deus de Abraão. Que palavra, hein? Então nós precisamos ver que aqueles homens que não acreditavam na ressurreição, agora eles estavam acreditando na ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Irmãos, porque Deus está na direção. Às vezes você olha aí fora e diz assim: acho que não vale mais evangelizar. Essa igreja está tantos anos aqui, se eu não me engano, essa igreja está com 71 anos, né? Não, 51. Eu me lembro da primeira, quando a primeira veio para aqui, foi o pastor Moreira, João Moreira.
Eu era rapaz naquela época, e aí, não vou dizer minha idade não. E aí, meus irmãos, esses anos todos, esse bairro já ouviu de Cristo. Nós ficamos, sabe o quê? Igual o fariseu, achando que saduceu não tem que aceitar Jesus. No meu ministério lá em Vila de Cava, um grande barracão de candomblé. Estou falando mal de religião nenhuma. E aí a dona queria fazer uma obra. O marido dela não era nada, mas queria fazer uma obra lá. E nós tínhamos um diácono, um baixinho, irmão Elcio, está lá ainda. Está bem idoso, mas está lá. E irmão Elcio veio me perguntar: pastor, dona fulana me convidou para ir lá fazer obra naquele barracão lá de candomblé. E agora? Eu digo: eu sou o quê? Pedreiro. Vai lá e faz. Mas o Elcio, para alguns é defeito, para mim é virtude. Ele cantava num quarteto. Meus irmãos, ele é um pedreiro. Ele começava a trabalhar, ele estava cantando. Passava o dia cantando, ele parecia uma cigarra. Já viu essas pessoas que cantam o dia inteiro? Cantava o dia inteiro. E aí, o marido dela, que não era nada, mas dava assistência à obra, e estava aposentado já, de tanto ouvir ele cantar, gostou da música. Começou a cantar junto com ele. E ele disse: vai para a igreja. E todo mundo olhava para aquela senhora e olhava para aquele homem como se fosse saduceu. Não vai ser salvo nunca. Vai para a igreja. Ele vai e se converte. No dia do batismo dele, ela falou para mim assim: pastor, eu queria fazer um bolo aqui, porque ele está convidando todos os amigos dele, está se despedindo de todo mundo, vai servir a Deus. Eu posso fazer o bolo na igreja? Eu digo: pode. Mas pastor, eu uso esse negócio na cabeça, você falou lá o nome. Eu digo: o que tem? E será que alguma irmã me ajuda? Ajuda. Eu peguei algumas irmãs lá, preparei, ajuda ela a fazer o bolo. Acabou depois do culto, foi uma festa. Sabe por quê? Alguns amigos dele se converteram também. Irmãos, essa mulher, ela não se converteu. Esse homem, eu tive a tristeza de sepultá-lo. Mas as duas filhas dela, ela ia na igreja. Pastor, vai lá em casa, busca minhas filhas. A minha religião não serve para elas, mas a sua serve. O pai dela estava reformando lá uma casa, estava apertado lá num pedaço de garagem, lá em Vila de Cava, dormindo lá com a velhinha dele, mãe dela, e ela disse: a obra está pronta, mas ninguém vai morar na casa reformada enquanto o pastor não fizer um culto. Lá vai a igreja e faz um culto. Meus irmãos, ela não aceitou, está viva ainda, mas ela reconhecia que a igreja tinha que fazer o culto para o pai e a mãe morar naquela casa. Sabe o que eu penso? Às vezes nós, que estamos com o evangelho na mão, estamos vendo tanta gente se converter, às vezes dá a impressão que nós é que não acreditamos, mas eles acreditam. Essa semana no posto de saúde, a diaconisa Marli da nossa igreja, vice-presidente, ela foi procurada por uma senhora que estava lá e disse: dona Marli, eu já ouvi vocês tanto falar de Jesus que eu cheguei à conclusão de que é verdade, eu vou aceitar Jesus. E a Marli deu aquela alegria, abraçou ela, beijou ela, aquela coisa toda. Ela disse: eu vou na sua igreja, porque o pastor Isaías passou por aqui, conversou comigo, eu vou lá. Elas estavam as duas conversando, entrou uma outra na conversa. E hoje elas combinaram de ir lá à noite confirmar que tomaram a decisão em Cristo Jesus e que vão ser batizadas e vão ficar lá. Mas a gente olha e quem não acredita somos nós. Saduceu não acredita na ressurreição. E nós precisamos acreditar, irmãos, que essas pessoas podem nascer de novo para o reino de Deus. Para isso, meus irmãos, Deus precisa estar na direção da nossa igreja. Deus precisa estar na direção da nossa vida, porque Ele nos chama, porque Ele quer uma igreja forte, sem contenda, sem discriminação de pessoas, e Ele chama você para ser líder, para você se tornar inicialmente uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que estuda, uma pessoa, meus irmãos, da onde Ele vai tirar alguns grandes intercessores, Ele vai tirar ministro de música, Ele vai tirar diáconos, vai tirar missionários. É do seio dessa igreja poderosa que Ele levanta nesse lugar. Não importa que ela tenha 51 anos, Deus na direção quer fazer isso aqui. A pergunta é: você quer que Ele faça?
Ele restabelece a paz, até mesmo quando a própria igreja quebra. Os judeus e helenitas estavam quebrando a paz. Ele restabelece e ele fornece crescimento. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos e andarmos com Deus. É Ele que está na direção. Meus irmãos, nós ficamos como que barata tontas diante dessa pandemia. Não ficamos? Acabou. Ainda tem alguns focos, mas acabou. Alguns devem continuar se prevenindo e tal. Tudo bem. Mas acabou. Aí esses dias tem uma pessoa que foi para o hospital. Eu tinha que visitar e a pessoa falou, o parente falou assim, o senhor não pode. Eu digo, por quê? O senhor só tomou 2 vacinas, tem que tomar 3 para ir lá. Eu peguei o telefone e liguei para ele, que estava lá no hospital. Eu digo, olha, você sabe que eu não vacinei, sei. Só vacinei 2 vezes. Fiz o teste e eu tenho praticamente imunidade. Isso não, quando eu fiz o teste não dava mais. E foi ano passado, no final do ano, eu fiz o outro teste, irmãos. Aí o que eu quero dizer para os irmãos? Nós precisamos, irmãos, deixar Deus conduzir as nossas vidas. Aos diáconos e igrejas, eu quero contar uma história. Uma vez eu tinha um carro 0 quilômetro. Quando a gente tem carro 0 quilômetro, né, você cai no buraco, parece que quebrou teu dente, né? Ai! A gente até geme, não é isso? Cai com o carro no buraco, né? Alguém passa assim, joga aquele monte de água suja, outro carro, na nossa direção. Jaquim da Costa Lima, você diz assim, ô abençoado. Pelo menos você pensa assim, não pensa? Você não pensa, deveria pensar. Aí o carro estava na porta da igreja alguns anos atrás. O carro tinha 3 meses. 3 meses. Era o meu xodó. Aí um gaiato passa na porta da igreja, embriagado, joga um beijo para as meninas e me dá uma pancada de lado na traseira, empenou o eixo, deixou o carro igual o Siri, todo de lado. Um carro 0. Meu Deus. E fugiu. O jeito que eu tive foi levar para posto 13, lá no monobloco, desempena, depois levar para a oficina, e isso em 2009 custou R$ 1.300. E aí, meus irmãos, eu estava meio triste. R$ 1.300. Naquela época, R$ 1.300 era um dinheirinho bom, tá, meus irmãos? Não é R$ 1.300 de hoje, que é R$ 100 a mais que salário mínimo, não, nem isso, é menos. Mas um irmão levantou e contou a seguinte história. Cidade do interior, vários oficiais da igreja, irmãos da igreja, na frente, o pastor chegando, e o pastor vinha a cavalo. E o pastor vinha num cavalo alto. Já viu que tem cavalo baixinho, né? Mas não tem aqueles cavalão assim, de 2 metros de altura, que tem que botar o pé e embalar o corpo, quase que pulando para subir em cima. Não tem assim, tem até umas mulas. É o manga larga. Irmãos, é uma coisa. E o pessoal falou, que cavalo lindo. Pô, mas o pastor, caramba, caidinho, ele está sempre com aquele terno raladinho. Qualquer dia o terno vai romper, vai cortar. Olha o sapato dele. Lembra que sapato de couro que a gente usava antigamente? Tinha umas costuras em cima. E quando o couro começava a ficar velho, ele rachava. Você engraxava, a poeira entrava justamente ali e dava a impressão que o sapato estava sujo. Olha o sapato dele, que vergonha. E um disse assim, hoje ele me paga. Ele prega que a gente tem que andar limpo e arrumado. Hoje eu vou dar uma nele. Hoje vai aprender. Pastor, ele desceu e falou assim, que cavalo lindo seu. E o menino vinha lá, ele dava umas moedas, o menino levava lá para o fundo da igreja, prendia ele lá, dava lá umas espigas de milho, botava água para o cavalo. Mas pastor, que cavalo lindo seu. Que cavalo lindo que o senhor tem. E o pastor então dá aquele sorriso, uma certa alegria, ele diz assim, é verdade. Eu cuido bem dele. Não cuido? Passava até cera no casco, né, e óleo na ponta da ferradura para o cavalo ficar o quê? Bonito, penteava a crina, penteava o cabelo do cavalo todo, o pelo. Meus irmãos, ele disse, eu cuido dele. E o irmão falou assim, pastor, mas em compensação o senhor
Esse terno está raladinho, hein? Esse sapato. E o pastor, com um sorriso no rosto, disse assim: isso é verdade. Eu recebo o elogio de vocês. Quem cuida do cavalo sou eu, porque ele é meu. Mas a quem é que cabe cuidar de mim aqui na igreja? A quem é que cuidar do pastor, meus irmãos? Quem? É os diáconos e diaconisas e a própria igreja. O pastor cuidava do cavalo, mas ninguém cuidava do pastor. E por isso, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo: você foi chamado para isso, porque Deus ainda é Deus na igreja. Você foi chamado para liderar e para trabalhar. É Ele quem te chama. É Ele, meus irmãos, que estabelece os ministérios. E através de vocês, restabelece a paz aqui e vai restabelecer a paz aonde? No bairro, em adjacência que nós moramos. Por isso, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar a Deus nesse momento. Eu vou falar algumas coisas antes. Eu gostaria que, ao fechar os olhos para orar, você colocasse no seu coração: Senhor, eu quero que o Senhor esteja na direção da minha vida. Eu quero ser um oficial de igreja, missionário, pastor, músico, diácono. Eu quero trabalhar na cozinha, eu quero trabalhar na limpeza, eu quero ser porteiro, eu quero ser evangelista, eu quero distribuir folhetos. Senhor, eu quero ser útil para o teu reino, porque o Senhor está na direção da minha vida. Eu quero melhorar, eu quero algo novo. E se você quer isso, quer que Deus seja o comandante da direção da sua vida, orando a Deus, você diz isso para Ele hoje. E eu vou orar, encerrando essa palavra. Mas se você quer dar essa resposta para o Senhor, aonde você estiver, fique em pé. E ninguém de olho aberto, todo mundo de olho fechado. Você fica em pé e deixa Deus fazer isso no seu coração. Você quer? Não existe nada mais compensador do que dizer para o Senhor: toma conta, esteja na direção da minha vida e me faz de mim uma pessoa forte na igreja. Eu vou orar por você, se é isso que você quer. Tá bom assim? Pai querido, a tua palavra nessa noite nos desafia que o Senhor deve estar na direção da igreja. O Senhor deve estar na direção daqueles que são chamados. O Senhor deve estar na direção de todo e qualquer serviço que aqui prestamos ao teu glorioso nome. O Senhor deve ser o Senhor na assistência que fazemos entre os irmãos, os domésticos da fé, mas entre o que fazemos com a população aqui ao redor. O Senhor deve estar na direção das nossas vidas quando, ó Deus, nós promovemos paz na igreja e no bairro. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos por pessoas que estão guardando essa palavra no coração, essa boa disposição em te servir. Que o Senhor enche esses corações de alegria, ó Deus, de poder, para que as pessoas, aonde colocarem a mão, possa ver resultados surpreendentes, porque é o Senhor que está na direção. Confirma, ó Deus, e abençoa todos aqui, aqueles que estão aqui, seja com os diáconos dessa igreja, os antigos, seja com os novos, seja com o pastor Cláudio, seja com a sua equipe pastoral, seja com a sua família, seja com cada membro dessa igreja. Desperta, ó Deus, para que seja uma igreja, ó Deus, triunfante, seja uma igreja operosa aqui nessa localidade. Oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode sentar-se, pastor Cláudio, a palavra é sua.